da série Os 10 Maiores, tá? Essa série eu gosto bastante de usar dentro dos meus trabalhos de arte-terapia porque ela vai trazer um conjunto de 10 obras, né, com têmpera de ovo, né, que é uma tinta que a gente utiliza com a clara de ovo, medindo 3 metros e 28 centímetros por 2 metros e 40 centímetros. Então são painéis bastante grandes, tá? Que vai retratar a evolução espiritual dos seres humanos desde a infância, passando pela juventude até a idade adulta e a velhice, tá? Então essas obras, elas trazem esse processo de evolução espiritual, como que o espírito evolui a partir da passagem dos anos, né, da gente aqui encarnado, tá? Então eu trago aqui também a imagem para vocês terem uma ideia assim, né, de referência. Essa é uma vista da instalação da exposição na Nova Gales do Sul, tá? Então, para a gente ter uma ideia que são imagens bastante grandes, né, gigantescas. Então aqui a gente tem a primeira obra, né, dessa série, que é a Infância. Então a gente percebe, ela foi pintada em 1907. Está em Estocolmo, na Suécia, num instituto, na fundação que foi criada com o nome de Hilma af Klint, tá? Então ela é a primeira imagem da série de 10 é a infância. Então a gente percebe tons suaves, né? Um azul no fundo. Aqui é a segunda imagem, também é a número 2, então tem formas redondas, formas suaves, divertidas, né? Muito círculo nessas imagens. A gente pode perceber, né, essa suavização que a infância traz também na nossa vida, né? Onde esse mundo muito mais imaginativo. E aí quando a gente vai para a fase da juventude, nota que o fundo ele tem uma cor mais vibrante, ele está com um tom laranja. Então esse tom laranja vai trazer mais esse contraste, esse choque, essa vibração que a juventude tem também. Enquanto a gente está no nosso movimento de juventude, tem todas essas energias, essas formas, esses movimentos, né? Aqui uma outra, a número 4 da juventude, e que traz também essa vibração, né? Uma energia. Na idade adulta, que é a número 5, o tom do fundo ele já vai para um lilás, né? Então ele já passou pelo azul, pelo laranja, agora ele está num lilás, está indo para um tom de sobriedade, de serenidade. É quando a gente começa a ter mais serenidade na nossa vida, a gente começa a desenvolver a nossa paciência, né? E aí aqui ela traz essas formas. Também tem a presença de letras, né? Então essas letras vão estar dialogando junto, né, com os símbolos, com as flores, né? Então os círculos, as esferas, elas dão lugar, né, para as letras. Aí aqui a gente tem a número 6 da vida adulta, então traz a presença do preto, né? Então é algo que até então não estava aparecendo, então ela traz. E nesse período não era muito habitual usar a cor preta nas imagens, né? E Hilma, ela traz isso, né? Então tem esse preto também trazendo esse contraste, trazendo esse luto, trazendo essa ausência, né? Que a vida adulta vai trazendo, aquela ruptura da leveza da infância e da nostalgia, da alegria, né? Da vitalidade da juventude, né? Aqui a gente tem o número 7 da vida adulta, né? Também com formas, também com letras, com cores um pouco mais escuras, com linhas definidas. Outra aqui que já vai suavizando, o preto some novamente, né? Que seria a 8, o número 8. E aí a gente chega na velhice, onde o tom do fundo é um tom quase sutil, né? Ele vai por um rosa em manchas,
ele vai trazendo, ele volta para a forma de esfera, para o círculo, porém é um círculo com as cores que são cada vez mais sutis, suaves, né? Não há tanto contraste, né, quanto nas outras fases, né, quanto nas outras telas. Então aqui já vai trazendo algo mais suave. E se aprofundarmos e percebermos nessa imagem, eu acho ela bastante simbólica para representar a velhice, porque ela vai trazer ali como uma semente que desabrocha por uma flor, né, e que desabrocha depois para uma flor completa. Só que se a nossa leitura for de cima para baixo, é como se aquela flor, né, ela vai murchando, voltando para um estado inicial, até aquele pontinho pretinho, que talvez não apareça aí na tela, como se a gente voltasse para a essência, para a semente, para se dissolver nesse todo, né? O momento da nossa morte física mesmo, né? E também, quando acontece essa morte física, o nosso espírito também se integra, né, com a quarta dimensão, com as outras dimensões. Não que a gente passe a ser santo, mas que não há esses limites tão definidos do corpo físico. O corpo físico, ele é um limite definido. A encarnação traz uma definição, uma limitação, né? Então, quando a gente olha essa imagem, para mim ela é muito poética, ela é muito espiritual, muito sensível, ela representa o processo realmente de desencarne, de morte, de espiritualidade. E como última, número 10, nós temos essa outra aqui que vai trazer essas formas rígidas, quadradas, que até então nessa série ela não tinha apresentado, com um grande espiral por cima, né? E aí, é claro que cada imagem, cada pessoa vai ter a sua leitura, cada pessoa vai ter a sua interpretação a respeito das imagens, né? A respeito do que aquela imagem, aquelas cores, aquela frequência está ressoando comigo. Quais são as minhas sensações e percepções diante dessa obra, né? Ou de qualquer situação na vida, ou na contemplação da natureza, né? Da vida como um todo. E para mim, estou trazendo aqui a minha reflexão a respeito, principalmente dessa última série que eu estou apresentando para vocês da Hilma, a respeito dessa estrutura, né, que eu estou falando, desse quadrado, dessa matéria, né, que é isso, que é a representação da gente aqui, a materialidade. O quadrado dentro da geometria sagrada, ele vai trazer essa questão da estruturação, da materialidade, né? Ele está muito representado com o elemento terra, e aqui trazendo esse elemento terra subdividido em outros quadradinhos menores, em cores diferentes e com aquele espiral muito suave por cima, naquela forma orgânica por cima, onde para mim passa a sensação de que aquela matéria que está ali atrás, ela se realmente dissolve e se integra nesse todo, onde essa terra ela vai num movimento de transcendência e tem para os dois lados, né? Então é onde eu expando o meu espírito, onde eu transcendo a minha forma material e física. Então essas foram as imagens que eu selecionei aqui